Você sentiu essa pressão no peito, esse peso na mente logo ao acordar? Tem algo tentando roubar sua paz, seu ânimo, sua força. Mas ouça com atenção. Nada vai te atingir hoje. O inimigo pode até tentar, mas você está debaixo das asas do Altíssimo. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você não chegou até aqui à toa. Essa oração é um escudo invisível. É a resposta que seu coração está clamando em silêncio. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que aconteceu ontem. Hoje, você vai andar em autoridade. Hoje, Deus vai blindar sua casa, seus passos, sua alma. Se prepare, porque agora vamos juntos ativar o céu com fé. Hoje, o céu está falando com você. Sim, essa manhã não é como as outras. Deus marcou esse encontro porque Ele conhece cada detalhe do que você está vivendo. E Ele quer te lembrar, você não está sozinho. Você acordou, está respirando. Isso já é um sinal de que há propósito no seu dia, de que há promessa de Deus prestes a se cumprir, de que o que parecia incerto hoje pode se alinhar com a direção divina. Quando a gente começa o dia com oração, a alma se aquieta. O coração se enche de paz e a presença de Deus começa a conduzir cada passo. Sinta isso agora. Essa calma que está invadindo seu espírito não é emocional, é espiritual. É a presença do Espírito Santo te envolvendo logo cedo. É Ele dizendo: fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir antes de qualquer outra voz. Tome um momento só seu agora. Desliga um pouco do mundo. Se concentra, porque algo vai acontecer nessa oração. Uma paz vai te visitar, uma direção vai nascer dentro de você. Você está onde precisa estar, na hora certa, diante do Deus certo. E Ele está prestes a falar com você. Comente agora: Senhor, fala comigo. Isso é mais do que um comentário, é um ato de fé. Clique em curtir agora. Isso fortalece sua fé e espalha essa oração para quem precisa. Toque em inscrever-se para receber todos os dias uma palavra que alinha o seu coração com a vontade de Deus. Aqui é lugar de paz, direção divina e oração da manhã com propósito. Agora, prepare seu espírito. Vamos orar juntos. Mas antes de qualquer palavra ser dita, respire. Sinta a presença de Deus tocando o seu ambiente. Feche os olhos, se puder. Desacelere por um instante. Esqueça tudo o que está acontecendo lá fora. Agora é só você e o céu. Essa não é uma oração qualquer. É um momento de aliança, de conexão, de resposta. Porque quando você ora com fé, o céu se movimenta. E hoje, Deus vai se mover por você. Vamos começar? Senhor, nesta manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nos rendemos a Ti, rendemos o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade. Tudo está diante do Teu altar. Tu és o Deus que nos guarda. Tu és o Deus que nunca dorme. Enquanto descansamos, o Senhor vigia cada detalhe da nossa vida. Nesta manhã queremos Te exaltar. Tu és santo, Tu és fiel, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E hoje, nesta oração da manhã, te pedimos: Espírito Santo, toma o controle, guia nossos passos, Senhor. Nos mostra por onde andar, nos livra dos caminhos de engano, das decisões erradas, das armadilhas escondidas. Nos protege com a Tua direção divina. Queremos começar esse dia debaixo da Tua promessa. Queremos ouvir a Tua voz antes de qualquer outra. Nos fala, Senhor. Revela a Tua vontade, porque sabemos, quem anda com o Senhor jamais está perdido. Deus, cobre a nossa casa com o Teu manto, cada cômodo, cada canto. Cobre os nossos filhos, os nossos pais, os nossos netos. Não permita que nada nos atinja hoje, nem o mal visível, nem o mal que age em silêncio. Tu és o nosso escudo, a nossa torre forte, aquele que nos cerca por todos os lados. Senhor,
Neste exato momento, visita aquele que está orando conosco com o coração apertado, que está sentindo dor, que está passando por perdas, que está lutando contra pensamentos ruins. Abraça essa alma, Pai. Dá um sinal. Mostra que Tu estás presente. Sopra paz, sopra ânimo, sopra esperança. Também te pedimos, Deus, por cura. Cura física, sim, mas também cura emocional. Cura a ansiedade, a insegurança, o medo que paralisa. Quantos hoje acordaram com o coração pesado, achando que nada vai mudar? Mas Tu és o Deus que muda histórias. O Deus que transforma o final de um capítulo, mesmo quando achamos que já terminou. Restaura, Senhor. Cura os laços familiares rompidos. Cura a mente perturbada. Cura o corpo cansado. E se há alguém neste momento com dor física, que receba agora o Teu toque, Pai. Tu és o médico dos médicos, Tu tens a última palavra. Pedimos também por provisão. Muitos estão vivendo escassez. Outros não sabem como pagar as contas. Mas nós declaramos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A porta que estiver fechada, se abra. A resposta que estiver retida, venha. Prospera esse lar, abre os caminhos, traz contratos, oportunidades, soluções que vêm diretamente da Tua mão. Tu és o dono do ouro e da prata, e tudo o que temos vem de Ti. Agora, Senhor, nos ensina a perdoar, a liberar o que nos prende, a soltar aquilo que nos amarra por dentro. Tantas vezes oramos pedindo libertação, mas é o perdão que nos liberta, nos dá força para perdoar quem nos feriu e também para nos perdoar. Sim, Deus. Às vezes carregamos culpa, remorso, arrependimentos que já foram lavados no Teu sangue. Nos ajuda a crer no Teu perdão, nos ajuda a viver com leveza. Por fim, nós Te agradecemos, mesmo antes de ver, mesmo antes da resposta chegar. Obrigado por esse dia, por esse fôlego, por essa oportunidade de recomeçar. Obrigado porque estamos vivos. E isso já é um milagre. Obrigado porque mesmo em silêncio, o Senhor trabalha. Mesmo quando não entendemos, o Senhor está agindo. Declaramos com fé, hoje será um dia de paz, de livramento, de direção espiritual, de vitória. Hoje nada vai me atingir, porque estou escondido em Ti. Amém. Agora, respira fundo de novo. Sente a paz que ficou nesse ambiente? Essa tranquilidade não vem de fora. Ela vem de dentro, vem do alto, vem de Deus. E o que começou aqui, não terminou. Deus ainda vai falar mais com você hoje. Fique com o coração aberto, porque nos próximos minutos você vai entender por que essa promessa é tão poderosa. Mas antes de continuar, coloque aqui embaixo seu pedido de oração, ou o nome da pessoa que está precisando de uma oração. Deus ainda tem algo para te mostrar. Vamos seguir juntos? Agora se prepare, porque agora vamos mergulhar mais fundo. O que você sentiu nessa oração não foi só emoção, foi um toque de Deus. E Ele quer te mostrar o motivo dessa promessa tão poderosa. Nada vai te atingir. Essa não é uma frase de efeito, é uma palavra profética, é a verdade revelada na Bíblia. E para quem tem fé, ela se cumpre. Sabe o que significa andar na promessa do Salmo 91? É viver debaixo da sombra do Onipotente. É saber que mesmo que tudo ao redor pareça ruir, você está seguro, você está guardado. A palavra diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E Salmo 91:7. Mas isso não é automático. Essa promessa tem um segredo espiritual. Ela é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem escolhe viver perto de Deus, não só orar de vez em quando, para quem começa o dia buscando direção divina, para quem diz, Senhor, fala comigo antes que o mundo me confunda. Quando você decide fazer de Deus sua prioridade, algo muda no invisível. O ambiente espiritual ao seu redor é alterado. O que te feria não fere mais.
O que te derrubava agora não te alcança, porque o esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é um estado de espírito, é um coração que confia, que se entrega, que descansa em Deus, mesmo quando tudo parece difícil. E quando você ora assim como oramos agora, com fé, com entrega, com verdade, você entra nesse lugar, você sente isso? Essa leveza que veio depois da oração, isso é o esconderijo. Agora presta atenção. Muitas vezes achamos que a promessa falhou, que oramos, confiamos, fizemos tudo certo, mas algo deu errado. A verdade é que não foi a promessa que falhou, foi o nosso posicionamento. A proteção de Deus não é só um escudo passivo, é uma consequência de um coração ativo na fé. É como um guarda-chuva. Ele está disponível, mas se você decidir andar na chuva sem ele, vai se molhar. Não porque o guarda-chuva falhou, mas porque você saiu debaixo dele. Assim é com a presença de Deus. Ela te protege, ela te cobre, mas é preciso permanecer debaixo dela. É preciso começar o dia dizendo: Senhor, eu não dou um passo sem a tua direção. E se você está aqui agora, ouvindo essa palavra, é porque seu coração já entendeu isso. Você está buscando, você está se posicionando e Deus honra esse movimento. Agora vamos refletir juntos. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes você se deixou levar pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida? É natural, somos humanos, mas a fé não é ausência de medo. A fé é escolher confiar mesmo com medo. Quando você diz, nada vai me atingir porque Deus está comigo, você não está negando os desafios. Você está afirmando quem é maior do que eles. A presença de Deus não elimina as lutas. Ela muda o seu lugar dentro delas. Enquanto o mundo está em guerra, você está em paz. Enquanto as más notícias correm soltas, seu coração permanece firme. Enquanto o caos tenta entrar, a porta do seu espírito está trancada pela fé. Porque quando o Senhor é o seu escudo, até o que era para dar errado se transforma em livramento. Você já percebeu isso? Aquele atraso que te irritou, na verdade te livrou de algo. Aquela perda que doeu, te protegeu de um caminho que não era seu. Aquele silêncio de Deus, era Ele preparando algo maior. Tudo tem um propósito, e tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Agora, guarde isso no seu espírito. O Salmo 91 não é só sobre proteção, é sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre constância. Não basta conhecer a promessa, é preciso viver nela. E viver nela é isso que estamos fazendo agora. É separar um tempo logo pela manhã para buscar, para ouvir, para declarar: Senhor, fala comigo, guia meu dia, eu confio em Ti. Esse é o tipo de fé que ativa os céus. Essa é a fé que move montanhas, a fé que atrai a presença, a fé que constrói muros invisíveis contra o mal. E você tem essa fé, mesmo que pequena, mesmo que tremendo. Se você está aqui ainda que cansado, ainda que em silêncio, você está crendo. E é disso que Deus precisa, de um coração disponível, porque Ele é poderoso para te guardar, mas Ele quer andar contigo. Então ouça com o coração aberto o que eu vou dizer agora. Seja constante, busque a presença todos os dias, abra esse canal, ore assim, todos os dias, declare as promessas com fé, não por obrigação, mas porque você sabe que sem isso, seu espírito se perde. Sem oração, a alma enfraquece. Sem presença, a proteção falha. Mas com Deus, nada vai te atingir. Agora me conta aqui nos comentários, você conseguiu tomar posse desta oração? E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui você vai receber palavra, oração, direção divina todos os dias. Agora vou te mostrar como viver nessa promessa sem depender das circunstâncias. Fica aqui comigo. Você continua aqui. E isso mostra que algo dentro de você está despertando. Porque não é todo mundo que permanece, e isso mostra a sua força. Mas quem permanece, recebe. Quem ouve até o fim, colhe o que o céu preparou.
Acima, falamos sobre viver na promessa. Hoje, vamos aprofundar o como. Como viver protegido, firme, em paz. Mesmo quando tudo lá fora parece desabar, a resposta não está no controle, mas na presença. A presença de Deus é o que te sustenta quando as certezas desaparecem. Veja, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram protegidas, não por sua força, mas pela sua conexão com o céu. Lembra de Moisés? Deus não tirou o povo do deserto. Ele caminhou com eles no deserto. Lembra de Daniel? Deus não impediu a cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. A presença é o verdadeiro abrigo. E o que ativa essa presença diariamente? Uma vida de intimidade, de comunhão, de palavra, de oração da manhã, de decisões espirituais pequenas que se tornam poderosas. Sabe aquela oração curta logo ao acordar? Ela muda o rumo do dia. Sabe aquele versículo que você lê antes de sair de casa? Ele se torna uma espada invisível. Sabe aquele louvor que você coloca enquanto arruma a cozinha? Ele transforma sua casa em santuário. É nessas escolhas que você entra no esconderijo do Altíssimo. Viver na promessa é mais simples do que parece, mas exige constância, porque o mundo vai tentar roubar sua fé todos os dias. As notícias, os problemas, os barulhos do lado de fora, mas é justamente por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Ela te alinha antes que o dia te desalinhe. Ela te cobre antes que os ataques venham. Ela coloca você debaixo da proteção de Deus antes que qualquer voz tente te confundir. E quando você cria o hábito de começar o dia com oração e palavra, você transforma sua casa em território santo. Você começa a perceber livramentos que antes passavam despercebidos. Você começa a entender direções que antes pareciam confusas. Você começa a discernir a voz de Deus nas pequenas coisas. E eu quero que você guarde isso. Viver protegido é diferente de viver isolado. Você não precisa se afastar do mundo, você precisa andar com Deus dentro dele. Sim, você pode ir ao trabalho, cuidar da casa, enfrentar problemas, mas com o Espírito Santo caminhando ao seu lado, com os seus pensamentos conectados ao céu, com o coração firmado na promessa. A proteção divina não é uma bolha, é uma cobertura. Ela está em cima, ao redor, dentro. Quando você vive com o Senhor, você anda com autoridade, você fala com sabedoria, você age com confiança e, mais do que isso, você se torna instrumento de paz. Sua presença passa a levar calma onde antes havia caos. Sua voz passa a ter peso espiritual. Sua casa se torna lugar de cura. Agora eu te pergunto, você quer isso para sua vida? Quer andar nesse nível de intimidade? Quer viver debaixo dessa cobertura todos os dias? Então, faça da oração da manhã o seu ritual sagrado, não como um peso, mas como uma fonte, como um lugar de descanso antes do campo de batalha, como um abraço divino antes das cobranças da vida. E lembre-se, essa promessa, nada vai te atingir, é real, mas ela precisa ser alimentada pela fé, sustentada pela oração e ativada pela palavra. Um segredo que poucos falam é que a fé não cresce sozinha. Ela precisa de ambiente de fé, ambiente de adoração, ambiente de palavra. Por isso, não caminhe sozinho. Alimente sua fé com conteúdo espiritual. Esteja perto da palavra. Esteja perto de vozes que te elevam, não que te afundam. Esteja conectado com o céu e com quem também busca o céu. Porque a promessa é individual, mas o ambiente é coletivo. Quando você comenta aqui, quando você compartilha, quando você se inscreve e ouve a palavra todo dia, você está criando um ambiente espiritual poderoso. Você está ativando sua fé com ação. E quem age pela fé, vive pela fé. E quem vive pela fé, vence pelo Espírito. Agora, quero te dar algo prático. Se puder, anote isso. 3 passos para viver debaixo da proteção divina todos os dias. Ore assim que acordar, mesmo que por 1 minuto.
Fale com Deus antes de ouvir qualquer outra voz. Leia um versículo por manhã. Pode ser o Salmo 91 ou outro, mas deixe que a palavra de Deus seja a sua primeira notícia. Declare em voz alta uma promessa. Diga: hoje nada vai me atingir, porque Deus é meu escudo. A declaração ativa o espírito e muda o ambiente ao seu redor. Se você fizer isso todos os dias, algo dentro de você vai mudar e tudo ao seu redor vai começar a responder a isso. Agora que você já sabe o caminho, não pare aqui. Tem mais vindo do céu. A palavra ainda não terminou. Mas antes de continuar, deixe seu amém nos comentários. Isso mostra o seu compromisso com Deus e com a sua fé. Deixe seu like agora, se ainda não fez isso. Aqui, cada manhã, tem direção divina para a sua vida. Aqui, você não caminha sozinho. Você caminha coberto. Agora, você vai receber declarações proféticas para blindar sua alma contra todo ataque espiritual. Vamos juntos? Sabendo que você já entendeu o caminho para viver na promessa, é hora de ativar essa promessa em sua vida. Sim, porque a fé vem pelo ouvir, mas também cresce quando você declara. E hoje vamos liberar juntos palavras de poder, palavras que carregam vida, palavras que blindam a alma, palavras que movem os céus. Abra o coração, solte a voz se puder e repita comigo com fé. 1. Hoje eu acordo coberto pela presença de Deus. Diga isso com autoridade. Antes de qualquer outra coisa, você está coberto. 2. Nada vai me atingir porque o Senhor é meu escudo. Essa é mais do que uma frase. É um escudo invisível. É uma muralha espiritual ao seu redor. 3. Eu recebo direção divina para este dia. Não ande por impulso. Não tome decisões às pressas. Espere a voz de Deus e declare: Espírito Santo me guia. 4. Minha casa está guardada pelo sangue de Jesus. A sua casa, o seu lar, cada canto, cada pessoa, cada ambiente, tudo está coberto. Declare isso com fé, como se estivesse ungindo espiritualmente cada parede. 5. Eu sou protegido por promessas eternas. Você não vive à deriva. Você vive em aliança, em pacto com o céu. 6. Nenhuma palavra contrária terá poder sobre mim. Sim, talvez falaram mal de você, te desejaram o mal, tentaram te ferir com palavras, mas está escrito: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. Essa é a sua herança, essa é a sua proteção. 7. Eu sou forte, mesmo quando me sinto fraco, porque a sua força vem de Deus, e quando você se sente fraco, é aí que o poder dele se aperfeiçoa em você. 8. O mal pode até tentar, mas não vai prevalecer. As lutas virão sim, mas o final já está escrito: você é mais do que vencedor. 9. Eu tomo posse da promessa de livramento. Não apenas aceite, tome posse, declare como herdeiro do reino. 10. Eu vivo no esconderijo do Altíssimo. Esse é o seu endereço espiritual. Esse é o seu refúgio. É aí que sua alma descansa. É aí que o mal não te encontra. Sabe o que acontece quando você declara essas palavras todos os dias? Você reprograma seu espírito para andar em fé. Você ensina seu coração a confiar, mesmo quando os olhos não veem. Você transforma a atmosfera da sua casa. Você começa a viver com consciência espiritual. E essa consciência muda tudo. Você passa a perceber quando o inimigo tenta agir. Você sente quando o ambiente muda. Você identifica quando o medo tenta entrar. E mais do que isso, você aprende a resistir. Porque a palavra de Deus é espada. E quem declara com fé, luta com armas espirituais. Agora quero que você entenda algo muito importante. Essas declarações não são fórmulas mágicas. Elas são expressões de fé. São sementes espirituais. Cada vez que você declara, você planta. E quem planta, colhe. Você pode não ver o fruto hoje, mas ele já começou a crescer. Pode ser invisível aos olhos, mas no mundo espiritual, as raízes já estão rompendo a terra. E no tempo certo, a colheita virá. Por isso,
Continue. Não pare. Não volte atrás. Repita essas palavras sempre que o medo tentar entrar. Repita essas palavras antes de sair de casa. Repita essas palavras quando sentir fraqueza. Elas são escudo, são espada, são âncora. E quanto mais você repete, mais firme você fica. Agora, vamos selar isso com um ato de fé. Feche os olhos, toque a tela se quiser e repita comigo, bem devagar. Senhor, eu creio que estou debaixo da tua promessa. Eu creio que hoje nada vai me atingir. Eu declaro que vivo no esconderijo do Altíssimo e que a tua presença me envolve, me guarda, me guia, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Sinta agora. Essa presença que está aí não é emoção, é Espírito Santo. Ele está confirmando dentro de você que essa promessa é real. Que essas declarações não foram jogadas ao vento, foram registradas nos céus. E o que é registrado no céu se cumpre na terra. Se esse momento falou com você, eu quero te fazer um convite. Comente abaixo, Deus vai guiar meu dia. Se você acredita que Deus está à frente de todos os seus projetos, não pense demais, só declare com fé. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve agora. Aqui, todos os dias, você recebe oração da manhã, direção divina, declarações de fé e palavra viva para sua alma. Você não precisa caminhar sozinho. Estamos juntos, em oração, na promessa, na presença. Agora, se prepare para o que vem a seguir, porque Deus ainda quer falar mais com você agora. Deixe o silêncio falar. Sim, não se apresse. Não corra para o próximo vídeo, não vá olhar o celular. Fica aqui, mais um pouco. Fecha os olhos, respira, solta o peso. Sinta o que ficou no ar depois da oração, depois das declarações. É a presença de Deus. Você não precisa dizer nada agora. Só ouça, não com os ouvidos, mas com a alma. Sinta como a atmosfera mudou. Perceba que há algo diferente aí com você. É paz. É direção divina, é Espírito Santo. E sabe o que ele está dizendo? Eu estou com você. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você pensa que está sozinho, mesmo quando tudo parece calado, ele está. Ele nunca saiu. E ele vai continuar com você até o fim. Agora, nesse silêncio sagrado, permita-se descansar em Deus. Você fez sua parte, buscou, orou, declarou, entregou. Agora, é o céu que age por você. Não tente entender tudo agora. Só confie. Enquanto você fica em silêncio, Deus está trabalhando no invisível. Se você puder, fique só mais 30 segundos assim, em silêncio, com o coração leve. Deixe que esse momento entre no seu espírito. Deixe que essa presença te embale, como um pai embala um filho no colo. E lembre-se, a oração de hoje não terminou. Ela te acompanha. Onde você for, o Espírito Santo vai com você. Na rua, no trabalho, na cozinha, no trânsito, na dor e na vitória. Nada vai te atingir, porque Deus está com você. Essa oração falou com a sua alma? Então comente agora. Eu sinto a presença de Deus. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Se inscreva agora. Ative o sininho. Aqui, cada novo amanhecer tem uma oração da manhã esperando por você. Uma direção profética, uma palavra que alimenta a sua fé. Agora clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Deus ainda tem mais para te mostrar.